Nos anos seguintes, assinando matérias em diversos jornais e usando os mais variados pseudônimos, Simões irá atuar como tradutor, colunista, repórter e editorialista. O escritor também seria conhecido pela sociedade pelotense em função de uma ampla produção teatral. As peças, muitas vezes em tom jocoso, costumavam representar figuras e situações conhecidas de Pelotas. Essa abordagem, que garantiu um expressivo sucesso na época, acabou por comprometer a atualidade das encenações. Um dos melhores exemplos dessa produção teatral é a comédia Os Bacharéis, levada aos palcos de Pelotas e Porto Alegre no início do século XX. Se o nome de Simões Lopes Neto continua a ser lembrado, é sobretudo em função da literatura. Ainda hoje, sua obra continua a atrair novos leitores e a despertar a atenção dos estudiosos. Entre as publicações preservadas na Biblioteca de Pelotas, destaca-se o folhetim A Mandinga, editado em 1893 no jornal Correio Mercantil. Mas é somente com o Cancioneiro Guasca, lançado em 1910, que Simões Lopes Neto passa a abordar a temática que lhe valeu a posteridade. O livro é resultado de um trabalho de pesquisa sobre o cancioneiro do Rio Grande do Sul, reunindo também provérbios e ditados populares. Sou valente como as armas. Sou guapo como um leão. Índio velho sem governo, minha lei é o coração. Não tenho mancha nem medo. Não temo inverno e verão. Meu culto é das raparigas e do mate chimarrão. Gosto da vida no campo. Governo com honra e brio. Com um par de bolas no cinto, não tenho medo nem frio. Sou valente como as armas. Sou guapo como um leão. E se duvidam, perguntem à moçada do rincão. Esse registro do falar campeiro aproxima o escritor da cultura popular e marca também o reencontro com as primeiras vivências na Estância da Graça. De certo foi aí que Simões Lopes Neto buscou inspiração para a sua primeira obra de ficção, Contos Gauchescos. Publicado em 1912, Contos Gauchescos usa a linguagem popular como matéria-prima para a criação de uma literatura ao mesmo tempo regional e universal. Tematizando a vida do gaúcho, o escritor se apropria da linguagem do campo e efetua uma inovação estilística que precede, em pelo menos 30 anos, autores modernos como Guimarães Rosa. O protagonista de todos os contos, Blau Nunes, é um campeiro com muitas histórias para contar. É também a representação de um tempo mítico, de um Rio Grande já então ameaçado pelos avanços da modernização. Tudo era aberto. As estâncias pegavam umas nas outras, sem cerca, sem tapume. As divisas de cada uma estavam escritas nos papéis de sesmaria. Lá um que outro estanceiro é que metia marcos de pedra nas linhas. Isso mesmo quando aparecia algum piloto entendido do ofício e que viesse bem apadrinhado. Mas Blau Nunes não é o único personagem eternizado por Simões Lopes Neto. Publicado nos jornais de Pelotas em forma de folhetim, mas lançado em livro apenas no ano de 1952, Casos do Romualdo retoma a temática campeira com muito bom humor e apresenta um outro personagem inesquecível. Romualdo, o protagonista das histórias, é um mentiroso na tradição do Barão de Munchausen. Seus causos exagerados
estão destinados a provocar o riso e a incredulidade dos leitores. Mas ele os narra com toda a convicção e chega a invocar testemunhas. Por isso sou mirado, eu, Romualdo, por esses tais, com um olhar parado, dentro do qual as dúvidas galopam. Dos meus verdadeiros casos, posso citar inúmeras testemunhas. Infelizmente, quase todas mortas e o restante morando longe. Há mesmo algumas cujos nomes me esqueci, mas cujas fisionomias guardo bem nos escaninhos da memória. Em 1913, Simões Lopes Neto publica Lendas do Sul. A obra é uma redescoberta dos mitos que fazem parte do imaginário rio-grandense. Como quem narra histórias junto ao fogo de chão, o escritor evoca mitos e assombrações. Em narrativas onde a maestria literária fica evidente, fala de lendas como a do Negrinho do Pastoreio, com sua tropilha de cavalos a assombrar as noites do Pampa. Da cobra de fogo, chamada Boitatá. Da salamanca do Jarau, Princesa Moura, aprisionada em uma caverna secreta. Faz 200 anos que aqui estou. Aprendi sabedorias árabes e tenho tornado contentes alguns homens. Nunca mais dormi, nunca mais nem fome, nem sede, nem dor, nem riso. Passeio no palácio maravilhoso. Dentro deste cerro do Jarau ando sem parar e sem cansaço. Lendas do Sul é também o último livro que o escritor publica em vida. Em 14 de junho de 1916, aos 51 anos de idade, morre em Pelotas João Simões Lopes Neto. "90 anos após seu falecimento, a obra que ele produziu ainda desperta nossa atenção. Se isso acontece, é sobretudo porque Simões Lopes Neto soube dar voz literária aos habitantes do Pampa. O escritor falava sobre um Rio Grande do Sul que já então caía no esquecimento, mas não era para o passado, e sim em direção ao futuro que suas palavras se dirigiam. Estes olhos, pobres olhos, condenados à morte, guardarão na retina a impressão da visão sublimada. E o coração, quando faltar o ritmo, arfará num último êxito, para que a raça que se está formando ame e glorifique os lugares e os homens dos nossos tempos heróicos.